Obrigado. Graças a Deus, né? Mais um dia, trabalho de casa firme. E hoje, eu quero ler para vocês, aqui a partir de 1 Coríntios 15, 56, que diz assim, ó. O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas vamos, para dar um entendimento melhor, vamos ler ao contrário. O que dá à morte o poder de ferir é o pecado, ou seja, é o pecado que dá poder à morte de ferir. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. A lei é que dá poder para o pecado. E o que nós tiramos disso? Tem alguma pessoa aqui que está debaixo da lei? Ou que é judeu? Não. Nós vemos muitas vezes que muitas pessoas, na verdade, se colocam debaixo de uma lei. Se colocam debaixo de uma sujeição. Como a bispa mesmo falou, pessoas que ainda buscam saber se isso é pecado, ouvir essa música é pecado, fazer esse tipo de coisa é pecado, frequentar esse tipo de lugar é pecado. Ela está preocupada com o que está errado. Ela está procurando, qual que é a lei? Eu não posso falar isso porque Deus não gosta. Eu sou obrigado. Por que muitos jovens não querem saber da fé cristã, dos valores? Porque os pais não colocaram esses valores. Os pais não ensinaram o caminho que deveriam andar. Aí no final das contas, o que eles veem na verdade é só mais uma lei. Então eu sou obrigado a fazer assim. Eu não faço por amor. Eu faço porque eu sou obrigado. E é isso que nós estamos lendo aqui, ó. O que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Porque as pessoas, muitas delas, não fazem por amor a Deus. Fazem porque alguém disse que elas são obrigadas. E o que nós ouvimos recentemente em um dos cultos? O povo de Israel estava totalmente perdido. As pessoas estavam perdidas, os sacerdotes estavam corrompidos. Como nós vimos, né, o Jeroboão, ele introduziu a adoração aos bezerros, a idolatria aos bezerros. E ele conhecia a verdade. Ele conhecia a palavra, ele conhecia a lei do Senhor. Mas ele não amava o Senhor. E por isso, a lei se tornava um fardo. A lei se tornava difícil. Por isso que nós vemos Josias, naquela limpeza, naquela busca para limpar o país, ele destruindo tantas coisas, que nós vemos, um rei depois do outro tentou inovar. Os antepassados de Josias iam lá e criavam outros deuses, outros monumentos. Então, uns buscavam os sidônios, outros buscavam o deus Camus, outros adoravam Baal, Azerá, outros adoravam os bezerros, outros adoravam os cavalos que foram feitos outros adoravam o sol, a lua, as constelações. Cada um buscava, outros entregavam os filhos. Olha que loucura. Entregavam as meninas. Outros buscavam o Deus que aceitava orgias. Por quê? Porque era mais fácil.
É mais fácil entregar o meu filho do que entregar meu coração. É mais fácil. Porque coração é difícil. Coração não é por obrigação, é por decisão. Mas se o Deus lá, o Moloque pediu meu filho, amém. Eu tenho mais 7, tenho mais 5, tenho mais 10 filhos, mas o coração só tem um. Então nós aprendemos que nós somos o templo do Espírito Santo. A sua casa é um templo do Espírito Santo. O seu trabalho é um templo do Espírito Santo. A sua mente é um templo do Espírito Santo. E do que é que nós temos nos enchido? De regras, de coisas que eu tenho que cumprir? Ou eu tenho me alimentado de amor ao Senhor? Eu tenho buscado amar o Senhor? Ou eu continuo, isso pode, isso não pode, isso eu posso ou isso não posso? Até quão perto eu posso ir do pecado sem me contaminar? Porque nós vemos como eles conheciam a palavra. O Jeroboão, ele adorava os bezerros, pelo menos na teoria. Mas quando ele esticou o braço e falou, prendam-no, para o homem de Deus, foi para os bezerros que ele pediu ajuda, pessoal? Não. Ele pediu ajuda para quem? Para Deus. Homem de Deus, pede para Deus voltar meu braço. Por que ele não pediu para o bezerro? Se ele não acreditava? Esses são os deuses que te tiraram do Egito. Parece louco. Parece louco. O povo que sabia que quando Arão fez aquilo foi uma tragédia. O povo que sabia que não era um bezerro que tinha tirado do Egito, sabia que era o Deus vivo. E o sujeito chega e o povo aceita. Por quê? Porque era mais fácil. Puxa vida, vou ter que fazer uma viagem cara de não sei quantas semanas para ir para Jerusalém, para adorar a Deus, sendo que eu posso buscar aqui. E é tipo a mesma coisa. Eu já fico aqui do lado de casa, aqui na cidade do lado, e eu já vou lá, e busco lá o Deus bezerro, e tá tudo certo. O que nós vemos? A pessoa falar, já cumpri com a minha obrigação. Sim ou não? Já fiz o que eu tinha que fazer. Agora está tudo certo, agora daqui só 6 meses. Daqui só o ano que vem. Agora só mês que vem. Agora só domingo que vem. E quantas pessoas que vivem dessa mesma maneira, eu já cumpri com a minha obrigação. E por isso que a palavra vem e nós constatamos que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Mas isso é uma luta do diabo desde sempre. Desde sempre, para as pessoas buscarem o caminho fácil. Para as pessoas buscarem as regras. Por que Jesus vivia dando esporro naqueles hipócritas? Porque eles adoravam encher a paciência de todo mundo. Eles estavam apegados, os fariseus estavam sempre apegados à regra. Não pode fazer isso no sábado, não pode curar, vem os outros dias, mas os outros dias que aquelas pessoas estavam lá, por que ninguém ajudou elas? Por que aquele fariseu que se achava tão bom, tão rigoroso em tanta coisa, por que ele mesmo não ajudava? Porque ele não tinha espírito, ele não tinha Deus na vida dele, ele tinha regra. E quando a gente tem regra, a gente não tem o espírito, a gente não tem amor àquilo, a gente não faz porque nós amamos, aquilo não está dentro. Aquilo é só mais do mesmo. Mais um dia, mais um culto, mais uma ida para a igreja, mais uma campanha. E a minha vida não vai mudar assim. Porque eu não decidi buscar direito. Eu decidi buscar pela facilidade. E é isso que nós temos que entender, nós somos esse templo. Por que muitos vêm na igreja, ele é uma pessoa, mas lá no trabalho,
Ele é o bacanão, o divertidão. Por quê? Porque não está dentro. Aquela é a verdadeira pessoa. Aquela é a verdadeira identidade. Ah, porque meu filho, meu Deus do céu, me ajuda. Ora por mim. Ora aqui pela foto do meu filho. Porque ele está muito rebelde. Ele está muito difícil. Ah, mas a mãe não tem exemplo nenhum. O pai não dá exemplo nenhum. Claro que ele vai ficar rebelde. Você vai falar, você não pode sair, você não pode ir com aqueles amigos, você não pode beber, você não pode fumar. Ele só está lá olhando. Eu vejo você mentindo. Eu vejo você assistindo novela. Eu vejo você falando palavrão. Na cabeça dele está igual Jesus. Ô, seu hipócrita. Eu vejo o que você faz. Eu vejo você dando umas olhadinhas. Eu já peguei você lá no computador vendo pornografia. Ah, porque eu não aceito. Na minha casa isso não pode. Não vai obedecer. Não vai obedecer. Não, porque meu filho é da casa para a escola, da escola para casa. Mas nem sabe o que ele está fazendo naquela escola. Nem sabe os que pulam muros, os que fogem, os que estão lá na maconha, os que estão lá no barzinho. Por quê? Porque não está dentro. Só está com medo do pai pegar. Está lá com o narguile, está lá com a vida dele, fazendo as experiências com a vida. Um dia beija um menino, outro dia beija uma menina. E vamos experimentar. Por quê? Porque não está dentro. Não tem convicção. Fica essa vida perdida. Olha aqui, ó. Em Jó 31, 1. Essa palavra é muito bacana. Fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Fala comigo, pessoal. Fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças, para as mulheres, para as jovens. Tem uma tradução que fala para as virgens. Aí a pessoa olha para Jó, como olha para muitas pessoas. Ah, porque o fulano, para ele foi fácil. Para ele foi fácil, ele tinha tudo. Quem é que usou essa frase, pessoal, que muita gente usa? Para ele foi mais fácil porque ele tem tudo. Quem falou isso? O diabo. Sim ou não? O diabo falou isso. Ele ama você também, você dá tudo para ele. Por isso que ele ama o Senhor. O Senhor deu tudo para ele. Ah, é? Quantos aqui que Deus poderia falar, o fulano é justo e íntegro? Pois Deus atestou. Havia um homem que era justo e íntegro. Era justo e íntegro. Ah, porque para ele foi mais fácil. Ele era justo e era íntegro. Ele buscava Deus porque ele amava a Deus. Ele orava pelos filhos dele, porque ele amava aqueles filhos, amava a Deus e que não queria que eles se perdessem. Ele chamava todos para fazer o almoço, o jantar, para estarem juntos, em comunhão. De tempos em tempos iam lá, se purificavam, sacrificavam. Ele era justo e íntegro. E quem é justo e íntegro é o tempo todo. Ele não é justo e íntegro só na igreja, só no trabalho. Ele é justo e íntegro o tempo todo. Então nós vemos essa bagunça. Como estava nos dias de Josias, nos dias de hoje também. Essa bagunça. O marido não se posiciona. O marido não é o homem da casa. Aí ele começa a querer ser homem lá fora. Quer ser o bonitão para as moças. Aqui, ó. Aí a mulher também não ajuda. O homem não ajuda. Cada um invertendo as coisas. Aí a mulher quer abraçar tudo, quer fazer tudo. Não é feminino. O marido, pela falta de posicionamento, não permite a mulher ser feminina, ser cuidada. Aí também acontece a mesma coisa. Começa a olhar para fora.
alguém que me proteja, alguém que cuida de mim, alguém que me dá atenção, que dá carinho. Aí o cara não se posiciona também, aí ele quer procurar fora. Aí começa a buscar. Fiz um acordo com os meus olhos, para não olhar com cobiça. Por que para muitos é difícil? Dá aquela, quase o torcicolo, dá aquela acompanhada. Mas aqui você tira para outras coisas. Para não olhar com cobiça para as moças. Mas pode ser olhar com cobiça para o dinheiro. Pode ser a mentira. Pode ser muitas coisas. Fiz um acordo comigo e não vou mais fazer isso. Eu não vou ficar mais mentindo, eu não vou mais ficar buscando coisas fora. Eu não vou ficar mais buscando ter comportamentos que desagradam a Deus. Por que ele fez um acordo com os olhos para não cobiçar as mulheres? Qual que era o freio dele? O freio é de não desagradar a Deus. Qual é o nosso único freio, pessoal? O freio é a nossa consciência. É a palavra. A palavra não em forma de lei, porque a lei dá poder ao pecado. Falar que eu não posso porque eu não posso, igual muitas pessoas fazem com os filhos, por que eu não posso fazer isso? Por que não? Não, por que não? Não, porque não é não. Não, assim não vai funcionar, não vai obedecer. Se não conscientizar, se não entender, ele não vai obedecer. Vai virar as costas, vai praticar, vai fazer o que não deve. E é isso que nós temos que entender. É o que nós temos nos enchido. Muitos têm se enchido de porcarias, por exemplo, ali, eu nem separei, em Provérbios 13, quer ver? Treze, 11. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Aqui nós vemos, cada pessoa acaba tendo uma tendência, né? Uns vão para mentira, para falsidade, outros amam uma olhadinha, outros amam uma pornografia, outros amam dinheiro, são doidos com o dinheiro, né? Até meu avô tinha uma frase que minha mãe falava, que ela falava assim, né? Um homem sem dinheiro é um morfético. Não serve para nada. Então tem gente que é doida pelo dinheiro. Tem cara que é doido. Não, eu preciso de dinheiro, eu não sou ninguém se eu não tiver dinheiro. Sim, o homem tem que ter, tem que ser o provedor, tem que se esforçar, tem que fazer mais. Mas muitos querem buscar atalhos. Muitos querem buscar atalhos, aí dá na mesma. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá. A pessoa até ganha, mas perde, se prejudica, perde o nome. Mas quem o ajunta aos poucos, terá cada vez mais. E o que nós falamos o tempo todo? Qual que é o nome desse trabalho, pessoal? Casa firme. Alicerce. Coisas bem estruturadas. Então, parece que é mais distante. Parece que está muito longe. Mas é um processo. É um processo. Eu estou crescendo, eu estou plantando. Estou aprendendo, estou buscando a Deus, estou amando a Deus. Ah, mas eu vou dar aquela procurada lá fora, vou buscar. É mais fácil eu buscar lá fora do que eu investir no meu casamento. É mais fácil. Tem gente que eu já ouvi uma estratégia. Vamos ver se alguém já conhece essa estratégia. Quando eu ouvi essa estratégia da pessoa para ela não pecar, se enganando. Para ela não pecar, que ela falava que o pecado acontecia na segunda olhada. Então, se ele não tirar o olho, ele continuava ainda... Sabe quando você dá aquela olhada assim? Então, se ele pega uma foto e ele não tira o olho dela da primeira vez, quer dizer que está dentro da lei, que ele não pecou, porque ele não foi e voltou.
Tá passando aquela moça, né? Aí dá aquela acompanhada, ele não faz assim. Ele só continua. Que ele tá na primeira vez. Que ele não voltou, ele só não tirou. Jó era justo e íntegro. Deus pode atestar? Deus pode botar a mão por você? Deus pode falar? Deus pode botar a mão por você e falar assim, pode tocar. E ele não vai ceder. Ele não vai arregar, ele não vai me desagradar, porque não está nele. Não é obrigação. Não está nele. Ah, eu vou fazer isso, porque aquilo. Não, eu não vou fazer porque não está em mim. Não está em mim a pornografia, não está em mim o espírito da mentira, não está em mim a ganância de forma errada. Uma coisa é você ter ambição. Todos nós precisamos ter ambição. Todos os anos que você faz um projeto desse, você precisa ter ambição. Você precisa terminar esse ano, e todos os anos, melhor do que o ano anterior. Você precisa ter ambição. Ambição para o seu casamento ser melhor. Ambição para os seus filhos estarem mais abençoados, mais próximos de Deus. Ambição para que você tenha um casamento abençoado, vida financeira abençoada, crescimento. Mas muitos têm ganância. Ganância. Então a pessoa vai se enchendo. Deixa eu ver, qual que é o caminho mais fácil? O que eu estou me enchendo? Vai se respondendo essas perguntas. Do que você tem se enchido? De forma espiritual. Você tem se enchido de porcarias, de dúvidas, de pode isso, pode aquilo? Ou você tem buscado amor? Amar a Deus. Intimidade com Deus. Aí você olha, do que você tem enchido o seu corpo? Você tem feito boas escolhas? Você tem buscado realmente ter mais vida, mais saúde? Ou não? É muito difícil, né? É muito difícil. Mas para o Jó foi fácil, né? Não, porque ele era justo e íntegro. Ele estabeleceu algo. Ele fez um acordo. Eu fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Você fez um acordo com os seus olhos, com a sua mente, com o seu coração? Você fez um acordo? Não, meu Deus, eu não vou mais ser assim. Eu não vou mais ser esse tipo de marido. Eu não vou mais ser esse tipo de pai. Eu fiz um acordo. Eu não vou mais ser esse tipo de profissional. Eu não vou mais ser esse tipo de pessoa que te desagrada todos os dias. E depois vem com a cara lavada pedir perdão. Oh, meu Deus, me ajuda. Eu fiz de novo. Eu dei aquela olhadinha. Mas você não fez um acordo com seus olhos? Você não disse isso? Oh, meu Deus, me desculpa de novo, eu menti. Mas você não fez um acordo que você não ia mentir mais? Você não sabe que isso é errado? Você não sabe que Deus não se agrada disso? Oh, meu Deus, me perdoa. Me perdoa, porque eu fiz de novo aquele negócio ilícito. Mas eu já dizimei, já ofertei 20%. Então eu estou lavando. Eu estou purificando. Não. Deus se agrada mais do que, pessoal? Na obediência do que no sacrifício. Deus espera obediência. Deus espera que você estabeleça algo na sua vida. Porque nós vemos, o templo do Espírito Santo estava todo contaminado. Não tinha Espírito Santo lá, não tinha Deus lá. Tinha idolatria. Tinha regras, tinha protocolos. Não tinha Deus lá. No tempo de Josias. No tempo de Jeroboão. Tinha regras. Então, às vezes, você está se enchendo de porcaria o seu corpo, enchendo de porcaria a sua vida espiritual, você é indisciplinado ainda. Nossa, mas a gente fala todo dia de estabilidade, continuismo. Pois é. Olha o desafio. A pessoa não faz porque ela não bota força. Porque o que muitas pessoas fazem? Por exemplo, mulher que faz muito isso. Né? Ela quer emagrecer. Ela não vai 1 grama por dia. Ela não vai um pouquinho de cada vez. Ela não faz um acordo com ela de que ela vai comer certinho, de que ela vai cuidar da saúde,
de que o rapaz vai começar, o homem vai fazer uma atividade, vai parar de comer tanto à noite, vai comer certinho, vai começar bem, tomar um café da manhã saudável. Tem gente que eu já vi que tomava um pão com mortadela e um copo de coca de café da manhã. Isso é uma bomba. Mas, eu gosto, né? Mas depois se olha, não se gosta, acha que não tá legal. Mas que acordo que você fez? Não, eu vou me disciplinar. Não, eu vou acordar cedo e eu vou orar. Mas não, todo dia. Não, amanhã eu começo. Mas todo dia, que ele vai começar o dia, é 3, 4, 5, 6 alarmes tocando. Aí ele já, não, só mais 5 minutinhos. Não, só mais 10 minutinhos. Guarda isso, esses 10 minutos não vão fazer diferença para você. Parece que vai, mas não vai. Se você não deita mais cedo, você fica lá inutilmente olhando o celular, subindo a telinha, o que postaram, o que falaram, o que está acontecendo? E você não vai cuidar da sua vida? Você não vai orar, você não vai ficar com sua esposa, com seus filhos, você não vai orar, você não vai dormir mais cedo, você não vai descansar, você não vai ler alguma coisa produtiva, né? Aproveitar o silêncio, que está mais quieto, a rua. Você só fica lá. Aí eu fico perdendo tempo. Aí quando o olho começa a ficar pesado, igual aqueles desenhos, né, que botavam um palitinho assim, tão pesado que tá, deixa eu dormir. Aí amanhã eu vejo isso. Amanhã, e nunca coloco nada em prática. Então eu encho minha vida de porcaria, de coisas erradas, de desorganização, de estresse. Então eu já acordo, eu boto 5 sonecas lá para demorar um pouquinho mais. Não, já está errado. Já está errado. Eu fico brincando aqui que eu chego 7 da manhã aqui na igreja. Aí às vezes quando eu cruzo com o bispo antes, eu usou ele, né? Que ele de manhã é uma benção. Eu falo assim, bom dia, que é o jeitão dele. Só faltava ele falar, né? Pra quem? Bom dia, pra quem? Ele fala, bom dia. Que jeitão rabugento. E do que a gente tem feito? Que acordo que a gente tem feito? Eu não posso fazer isso porque eu não posso. Não! Você não faz porque você ama Deus, simplesmente. É só você entender. Porque para algumas pessoas, às vezes, não mentir não tem relevância. Você pode botar R$1 milhão aqui, ele não vai pegar. Mas se botar na mão do outro, ele vai pegar. Por quê? Porque não está dentro. Então eu fiz um pacto. Fiz um pacto com a minha mente, com os meus olhos, com o meu coração, de que eu não vou fazer isso. Simples. Então pode passar uma fileira aqui de Miss Brasil. A pessoa não vai se corromper por aquilo. Pode botar o dinheiro aqui, pode fazer a oferta que for. Ele não vai ceder. Porque não está dentro dele. Mas se você fala, você não pode porque você não pode. Ou seja, não está dentro de mim. Eu vou ceder. O diabo trabalha. O diabo não faz nada com ninguém, pessoal. Vamos parar de dar tanto crédito para o diabo. Porque o diabo me fez perder a cabeça. O diabo está me estressando. O diabo luta muito comigo. Eu já vi isso tantas vezes. Gente que vinha às vezes de outra igreja e vinha falando e contando as lamúrias, que tem muito disso, infelizmente, muita religiosidade. E a pessoa só chega para contar que a vida dela é difícil. E querem muitas vezes se colocar como Jó. Mas Jó foi um período, Jó era justo e íntegro, Jó entrou e saiu do problema, Jó não ficou eternamente. Mas as pessoas só ficam com a parte do sofrimento. Não ficam com a parte do caráter, não ficam com a parte da superação, não ficam com a parte que Deus atestava por ele. Deus botava a mão no fogo por ele. Jó é justo e íntegro. Mas aí vem contar, porque o diabo luta muito comigo. A bispa já falou 500 mil vezes, o diabo luta com todo mundo. Ele vai na brecha que você abriu.
Se eu dou uma brecha na área da pornografia, é lá que ele vai jogar. Que é lá que ele vai investir. Porque ele está descansando, ele está dormindo? Ou ele está ao meu derredor, só me analisando, só me estudando? O que ele faz? O que ele pensa? Como é que ele age? É assim. Então, chega de dar crédito para o diabo. Ele só lança. A Eva, ele conseguiu fisgar a Eva. Por quê? Porque já estava dentro dela. Aquela curiosidade, aquele espírito. Será mesmo que é bem assim? Quantos que ainda tem essa cabecinha? Será que é bem assim? Já Noé, será que Noé não teve lutas? Noé não teve nenhuma dificuldade? Porque o mundo todo estava corrompido. Será que ele mesmo, em algum momento, não pensou? Será que só eu que sou esquisito aqui? Mas estava dentro dele. Estava dentro dele. Então ele não se corrompeu. Então não é o diabo. O diabo lança, o diabo te analisa, o diabo te coloca situações para você ser testado. E que acordo que você faz? Olha aqui, ó, em 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Aqui na linguagem de hoje, ó. Pois a tristeza que é usada por Deus produz, fala comigo, arrependimento. Que leva ao quê? A salvação. Então, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Arrependimento é o quê, pessoal? Mudança de rumo. Arrependimento é o quê? Mudança de rumo, guarda isso. Arrependimento é mudança de direção. Que leva à salvação. O que é a nossa salvação, pessoal? Quando você é salvo, você se torna livre ou se torna escravo? Livre, né? Então vamos lá. A tristeza segundo Deus, presta atenção. A tristeza segundo Deus produz uma mudança de direção. O arrependimento que me leva a uma liberdade. Certo? E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Alguém tem motivo para ficar triste por ser livre? Não? Sim? Só uma pessoa tem opinião? Vamos chamar os universitários? E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Você não tem que ficar triste por ser livre, por ser salvo. Mas as tristezas deste mundo produzem morte. A tristeza do mundo opera a morte. Então, segundo Deus, nós temos salvação. Nós temos liberdade. Segundo o mundo, opera a morte. O que acontece muitas vezes? Vamos dar um exemplo lá que eu havia comentado de fazer uma reeducação alimentar, exercício e tal. A pessoa não faz direito. Não está dentro dela. Ela não estabelece, ela não faz um acordo com os olhos dela, com a mente dela, com o coração dela. Na primeira recaída, você quer saber? Deixa para lá isso daqui, eu não quero saber de nada. Eu vou fazer isso, eu vou fazer o que eu estou com vontade. Sim ou não? Então, porque não está dentro dela. Ela foi fazer por outros motivos, por outras motivações. Então, a tristeza segundo o mundo causa isso. Afundamento, tristeza, a pessoa se entrega e a pessoa volta a fazer. Porque o foco está nela. O foco não está em Deus. Não teve arrependimento, teve remorso. O foco é quem então? Aqui o foco de Jó. O foco era Deus, o foco não era ele. Enquanto o nosso foco for nós mesmos, nós não vamos conseguir. Mas quando o foco for Deus, aí nós temos força, nós conseguimos.
Porque eu busco a mudança. Porque eu amo a Deus. Por que que muitas vezes acontece na vida de muitos? Como aqui no exemplo que eu dei aqui do Jó, que fez um acordo com os olhos para não olhar para as mulheres. O que acontece na vida de muitos? Continua fazendo, continua fazendo, continua fazendo, até acontecer o quê? Até ser pego. Há mais ou menos umas 3 semanas, uma mulher veio falar comigo que ela não queria desistir do casamento. Ela não queria. Porque o marido dela era difícil, orgulhoso, traiu ela. Aí eu perguntei, o que a senhora quer? Porque o marido já agrediu ela, fisicamente, verbalmente, já traiu. Eu falei assim, o que a senhora quer? A gente ora pela família, a gente ora pela restauração. Nós temos casos de restauração, mas não adianta orar se a senhora não quiser. Não, eu quero. Eu quero a minha família. Então, chega nele, fala com ele, fala que a senhora já sabe. Que mulher, quando é para pegar o homem não tem saída, ele não escapa. Elas ficam hackers, elas descobrem coisas, aplicativos, detetive. Essa daí tinha detetive, essa daí tinha o buscar meu iPhone, ela sabia de tudo. Elas ficam boas para pesquisar, para cuscuiar. E aí o fulano, né? A tristeza deste mundo produz morte. Então, ele não ficou arrependido, ele não mudou a direção. Ele só ficou triste. Ele só ficou com remorso. O que ele fez? A tristeza segundo o mundo. Não vou fazer mais, me desculpa, eu fui perverso com você, eu maltratei você, eu te humilhei. Não vou fazer mais, vai ser tudo diferente. 2 dias depois ela vem na igreja e fala, eu pedi o divórcio, viu? Porque ele voltou na casa da amante. Está entendendo, pessoal? Está entendendo a diferença da tristeza segundo Deus e da tristeza segundo o mundo? Sim ou não? Está entendendo que é a lei que dá força para o pecado? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. A lei, você falar que você é obrigado a fazer isso, é o que dá força para o pecado. Porque você não faz porque você ama a Deus. Você faz porque alguém disse que é obrigado a fazer. Você faz porque alguém disse que se você não for, você vai para o inferno. Você faz porque você acha que alguém está te vendo. Você faz porque você não quer ser pego. Eu fui pego. Minha mulher me pegou. Meus filhos descobriram. A pessoa não está preocupada com Deus. A pessoa está preocupada com a imagem dela. Ela está preocupada, o que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? É isso que a pessoa está fazendo. Não tem arrependimento, tem remorso. Mas quando tem arrependimento, tristeza, segundo Deus, você ficou triste, você ficou abalado. Puxa vida, eu desagradei a Deus. E dá aquele vazio, aquela angústia, aquela coisa pesada, que aperta aqui. Aí eu paro, eu mudo. Eu mudo de direção. Eu amo a Deus. Eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais ter esse tipo de sentimento. Eu não quero mais desapontar a Deus novamente. Então aí que está. Nós somos o templo do Espírito Santo. E do que nós temos nos enchido? É isso que você tem que se perguntar. Como é que é a sua vida espiritual? Como é que você lida com as alianças? Aliança com o Senhor, você se batizou. Como é que é a sua aliança com o Senhor? Você mudou mesmo? Você é uma nova pessoa? Como é que você é na sua aliança, no seu casamento? Com seus filhos? Você faz o que tem que ser feito porque você ama a Deus, não porque você se ama, porque você ama até a sua esposa, o seu marido. Mas porque você ama a Deus, e por você amar a Deus, você preserva as alianças. Por você amar a Deus, você não quer desagradar a Deus. Por você amar a Deus, você não quer dar brecha, abertura para o diabo atacar seus filhos naquela área. Com promiscuidade, com
com lascívia, com pornografia, com roubo, com mentira, com adultério. Por você amar a Deus e não estar com medo de ser pego, não ser a tristeza do mundo, que a tristeza do mundo não quer nem saber de nada. Vai fazer, é a minha vida. Eu tenho meus direitos, eu tenho direito a ser feliz. Você não tem direito a nada, rapaz. Você tem que ter responsabilidade. Olha o que você está plantando na vida dos seus filhos, dos seus netos. Olha como é que está esse mundo, como é que está essa geração, perdida, desfocada, sem referência de nada, buscando aí fora referências, alguém para se apoiar, alguém para conduzir, porque não tem dentro de casa um exemplo. Então nós temos que entender isso, nós temos que ter posicionamento. Aqui em Josué 1,7, olha. Somente seja forte e muito corajoso. Fala, pessoal, muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. A vida com Deus é como se fosse um trem, como a bispa falou. É um trilho. O trem tem autonomia de ir para a direita ou para a esquerda, pessoal? Não. Ele é obrigado a ir somente para frente. Ele é obrigado a somente ter uma direção. E isso é uma decisão. Enquanto nós decidimos, não, eu posso fazer assim, eu posso dar um jeitinho assim, eu posso vir um pouquinho aqui para a esquerda, eu posso vir aqui um pouquinho para a direita, é só uma escapadinha, é só uma vez, Deus vai me entender. Eu nunca vou ter uma vida abençoada. Seja forte e muito corajoso. Você acha que para o Jó foi fácil? Não, ele teve que ser forte, ele teve que ser muito corajoso. Olha o Ló. O Ló era um fraco, era um covarde, não impactou ninguém. Ninguém. Nem a família dele, nem as pessoas. O povo da cidade lá queria pegar os anjos, ninguém dava atenção para ele, empurraram ele, sai da frente, quem é você? Mas vai ver se alguém mexia com Abraão. O rei queria ser amigo do Abraão, queria ter aliança com Abraão. Outro espírito. Forte e corajoso, homem de verdade. Exemplo de verdade. Não falava e não fazia, falava porque ele fazia. Exemplo. Lá o pai de Gideão era um idólatra, mas vai ver se alguém fez alguma coisa. Era um idólatra, mas tinha respeito na cidade. Se Baal fosse Deus, ele tinha se defendido. Então ninguém vai atrás do Gideão, ninguém vai fazer nada se Baal. Tanto que virou Jerubaal, aquele que contende com Baal, aquele que briga com Baal. Então é exemplo. É exemplo. Seja forte e corajoso. Para viver nesse mundo tem que ser forte e corajoso. Para ser fraco, porque aqui não é o forte e corajoso para a batalha, não, é para decisão, para a vida, para fazer um acordo com você mesmo. Fazer um acordo com Deus e você cumprir. Seja forte e corajoso no seu trabalho. Seja forte e corajoso no seu casamento. Seja forte e corajoso nas tentações. Seja forte e corajoso, tenha posição. Ah, mas todo mundo fala, eu sou o único crente de lá, o pessoal me critica, faz gozação, faz isso, faz aquilo. Seja forte e corajoso. Quem disse que seria fácil? Mas você escolhe uma vida. Você pode escolher ter a vidinha medíocre do mundo. Fraco, medroso. Tem medo de tudo. Abandona tudo. Quantas pessoas, quantos jovens que começam 3, 4 faculdades, eu já vi isso. A pessoa estava na terceira já, mas não sabia o que queria. Por quê? Porque não tem. É tudo assim. Ah, não quero, eu vou parar. Não estabelece. Não, eu vou fazer. Só joga dinheiro fora, só queima dinheiro. Porque começa uma coisa, vai para outra. Fica pulando.
não deixe de falar no 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. O Josias, ele não fazia mais porque ele não sabia. Quando chegou lá com um livro e ele soube, ele imediatamente rasgou as vestes, se arrependeu e mudou o rumo. Porque ele era o líder. Ele era o líder, ele era o rei. Ele se posicionou e começou a faxina. Destruindo, quebrando, matando os idólatras, destruindo os templos, os ídolos, os sacerdotes corruptos. Foi destruindo, queimando os ossos, destruindo, espalhando. Para não ter vestígio, não ter nada. Ele se posicionou, ele tomou atitude, ele mudou o rumo, ele se arrependeu. Ele entendeu. Por isso que está falando aqui, medita na lei de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Não adianta eu conhecer e não praticar. Mas como é que eu vou praticar se eu não conheço? Então eu tenho a palavra, eu tenho a direção, agora eu decido. Eu faço um acordo. Meu Deus, eu vou te obedecer. Meu Deus, eu te amo. Eu vou fazer a sua vontade. Fala então comigo, pessoal. Só então, de novo, só então. Só depois de meditar, de buscar, de fazer cumprir fielmente tudo que está escrito, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quem quer ser próspero e bem-sucedido? Para o Jó foi mais fácil, será? Mas ele decidiu. Ele decidiu obedecer o Senhor. Ele decidiu amar o Senhor e assim os seus caminhos prosperaram. E ele foi bem-sucedido. A vida é muito curta. A bispa fala, 100 anos são 100 anos, e a eternidade? A eternidade é a eternidade. A vida é curta. A vida é um sopro. Nós somos frágeis. Quem acha que tem controle de alguma coisa é o mais perdido, porque não tem controle de nada. Você só tem controle sobre o que você pensa, sobre a sua reação, sobre aquilo que você faz. Você não vai ter controle sobre seus filhos, eles podem ir para a escola fazer, você nunca vai saber o que aconteceu. Você não tem controle sobre o seu cônjuge. Ah, não, eu tenho sim, eu sei para onde ele está indo, eu estou seguindo ele aqui no celular. Você está seguindo o que ele está pensando? Você está seguindo o que ele está fazendo? Você não tem controle de nada. O homem acha que é muito forte. Mas a gente sabe que nós não temos controle de nada, se não for pelo Senhor, se não for pelo exemplo. Nós somos frágeis, nosso corpo é frágil. Nós temos um espírito, o Espírito de Deus é poderoso, mas o nosso corpo é frágil. Quem lembra daquele exemplo que a bispa deu, daquele juiz que era arrogante, que era quase o da Bíblia, o iníquo lá, que não queria saber, não tinha medo de homem, nem de Deus. Lembra? Então, tão bonzão, tão durão, tão arrogantão. Estava lá no churrasco, não engoliu a carne, morreu. A vida é curta, a vida é um sopro. E que tipo de escolhas que nós estamos fazendo? Que tipo de oração que você faz? Você fica pedindo, meu Deus, me dá isso, meu Deus, me dá aquilo, muda a minha vida financeira, muda o meu casamento, muda os meus filhos, me liberta de tal coisa, me liberta da mentira, me liberta da pornografia. Mas que escolhas que eu tenho feito? Eu vou lá, eu cedi, porque o meu amigo lá do trabalho me mandou de novo aquela foto, aquele videozinho lá, tal. Mas eu estou pedindo para Deus, mas Ele não me abençoa, Ele não me ajuda. Você fez já um acordo? Você tomou decisões? Ou você tem buscado, ao invés de pedir coisas, você tem buscado conhecer o Senhor? Você tem buscado amar o Senhor? Porque quando eu conheço, eu pratico.
Quando eu amo o Senhor, o pecado me faz mal. É só você lembrar. Quando você estava lá no namoro, apaixonado, você queria fazer de tudo. Dava presentinho, cruzava a cidade para ir lá ver a namorada, o namorado. Fazia o que tinha que fazer, não queria desagradar. O que significa, pessoal? Tenho contra você que você o quê? O que está na palavra? Perdeu o que? O seu primeiro amor. Tenho contra você que você perdeu o seu primeiro amor. Você deixou o primeiro amor. Você não está mais tão preocupado assim. Você já... Algumas coisas perderam relevância. E a gente não pode deixar. Quando eu conheço, como Josué, medita, pensa, aprende, leia e pratica. Só assim seus caminhos vão prosperar e você será bem-sucedido. Então eu conheço. Quando eu conheço, eu pratico. E quando eu amo o Senhor, eu não preciso pensar para fazer. Eu já me torno aquilo. Quem não tem problema, quem não tem tendência para roubar, para furtar, para desviar, você pode botar o dinheiro aqui, aquilo não está dentro dele. Não está dentro dele, pronto. Não é aquilo que vai pegar você. Você pode mandar um monte de fotos assim, o que é isso? Para com isso, tira isso da minha frente. Porque não está dentro dele. Então não faz força, não, eu não posso olhar. Como o Didi faz, né? Eu não posso olhar essa foto. Eu não posso ver esse vídeo. Não é difícil. Não é difícil porque não está dentro dele. E é isso que nós temos que entender. O que dá força ao pecado é a lei. É você falar que não pode, porque não pode, porque não pode, porque não pode, porque vai para o inferno, porque vai para o inferno, porque vai para o inferno. Não, porque você ama Deus. Porque você entendeu, pronto. Pronto, você entendeu, você ama Deus, o pecado te faz mal, você se sente mal, aquilo não te preenche mais. Um dia preencheu, mas hoje não preenche mais. Um dia aquilo foi relevante, hoje não é mais relevante. Um dia você quis aquilo, hoje você não quer mais. Então é isso que nós temos que entender, pessoal. Nós somos o templo do Espírito Santo. E do que tem entrado nesse templo? Que atitudes que eu tenho mantido ainda, que corrompem esse templo, que estragam, que chateiam o Senhor, que te impedem de ter uma vida próspera e bem-sucedida em todas as áreas da vida. Então, aprenda, guarda. Saul, pequei contra o Senhor, mas se apresenta junto comigo, diante do povo. Ali era remorso. E Davi, quando teve o adultério, pequei, Senhor. Ele não quis saber de nada. Não quis saber de imagem, de reino. Ele queria saber de Deus. Aí está a diferença entre remorso e arrependimento. Arrependimento muda a direção. Remorso, só porque eu fui pego, que eu estou chateado. Que é a minha imagem que importa e não meu caráter. Não a minha visão com Deus. Amém? Amém? Fique em pé, por favor. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor, vamos nos posicionar, vamos buscar isso. O amor, o arrependimento e não o remorso. Nos encher daquilo que realmente importa. Fala com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, na sua presença. Meu Deus querido, eu peço que essa mensagem, meu Deus, venha entrar no profundo da alma, do coração de cada pessoa, meu Deus, de cada homem, de cada mulher. Abençoa, meu Deus, o nosso povo. Abençoa as nossas famílias, meu Deus, para que cada um venha te buscar, porque te ama, meu Pai. Não buscar, meu Deus, pedir coisas, não buscar, meu Deus, sair de problemas, meu Deus, mas buscar te amar. Nós precisamos de um espírito, meu Deus, que o Senhor se agrade. Nós precisamos
desse conhecimento, meu Deus, nós precisamos te conhecer, meu Deus, com profundidade, com intimidade, que esse nosso templo, meu Deus, seja cheio, seja preenchido com a sua palavra, com o seu Espírito, meu Deus, com intimidade, com amor, meu Deus, que nós não venhamos mais a fazer por obrigações, meu Deus, porque nós sabemos que isso não vai funcionar, mas que nós venhamos a agir por exemplo, seguindo o seu exemplo, fazendo, meu Deus, dando um bom exemplo para as crianças, para os jovens, meu Deus, para os filhos, para a esposa, meu Deus, que ainda não busca o Senhor, para o marido, que ainda não busca o Senhor, meu Deus, ser exemplos, meu Deus, porque nós precisamos, meu Deus, porque quando está dentro, não precisamos fazer força, meu Deus, porque há muito tempo a mentira estava dentro de nós e não tínhamos dificuldade de mentir, a pornografia, a lascívia estava dentro de nós, não tínhamos dificuldade nenhuma em procurar isso, meu Deus, em buscar esse tipo de coisa, mas quando isso sai, quando é o Senhor que nos preenche, também não é difícil, meu Deus, fugir da aparência do mal. Isso também não é difícil, meu Pai. Sair, meu Deus, sair do caminho, meu Deus, dos maus, sair da roda dos escarnecedores, buscar o caminho que agrada ao Senhor, meu Deus, não é difícil mais, porque está dentro de nós, meu Pai. Então abençoa cada pessoa, que haja esse entendimento, que haja esse posicionamento, que haja um espírito, meu Deus, que te agrada, que o Senhor possa olhar para nós, como o Senhor falava de Jó, meu Deus, ele era justo e íntegro, ele era justo e íntegro, não na frente das pessoas, mas para o Senhor. O Senhor sabia, porque o Senhor sonda os corações, então sonda os nossos corações, meu Deus, e que o Senhor veja a sinceridade, que o Senhor veja um caráter aprovado, uma mente que te agrada, um espírito que te agrada. Abençoa, meu Deus, o nosso povo, abençoa os nossos homens, meu Deus, abençoa as nossas mulheres, abençoa os nossos jovens, meu Deus, as nossas crianças, meu Deus, que estão sendo assediadas de todas as formas, meu Deus, pelo diabo, pela mídia, meu Deus, por pessoas, por ideologias, por desgraças, meu Pai, que vem para arruinar as famílias, que vem, meu Deus, para destruir a perfeita obra do Senhor, meu Deus, que é o matrimônio, meu Deus, que são as famílias, são a herança, meu Deus, do Senhor, são os filhos, destruindo, meu Deus, para que tudo se perca, meu Deus, para que os valores sejam corrompidos, meu Deus. Então abençoa o nosso povo, meu Deus querido, abençoa cada um, para que venham se posicionar, venham ter atitudes de homens, meu Deus, de mulheres corajosas, sejam fortes e corajosos, meu Deus, que saibam dizer não, que saibam se posicionar, que saibam, meu Deus, dizer sim, sim, e não, não, sem covardia, sem se parecer com o mundo, meu Deus, sem querer agradar o mundo, mas agradar o Senhor, que se for necessário, que nós venhamos a desagradar as pessoas, mas que o Senhor seja o nosso alvo, meu Deus, o Senhor seja aquele que nós não queremos desagradar. Então abençoa, meu Deus, cada pessoa, abençoa cada família, abençoa cada oração que foi feita no nosso trabalho Casa Firme, meu Deus. Abençoa cada situação que foi apresentada, situações do casamento, na vida financeira, no relacionamento com o Senhor, meu Deus, com os filhos. Abençoa, meu Deus, cada situação, para que venhamos a ter grandes frutos. Pessoas, meu Deus, sendo abençoadas, famílias sendo estruturadas. Em nome do Senhor Jesus, abençoa o nosso povo, meu Deus. Abençoa o seu povo, o povo do Ministério Mudança de Vida. Sejam aqueles, meu Deus, que estão na nave, sejam aqueles que estão em outros estados, sejam aqueles que estão, meu Deus, em outros países, que o Senhor possa ouvir, meu Deus, o clamor de cada pessoa, e que venhamos a ter, meu Deus, uma geração de pessoas focadas, pessoas que te amam, meu Deus, os remanescentes, meu Deus, que não se corrompem, que sejam, meu Deus, como Noé, que estava lá, meu Deus, em meio àquela corrupção, mas ele não se corrompeu, e nós temos visto, meu Deus, corrupção em absolutamente todas as áreas, meu Deus, mas nós nos mantemos convictos, meu Deus, nós nos mantemos íntegros, e é isso que eu peço ao Senhor, meu Deus, sustenta o nosso povo, meu Deus, sustenta o nosso povo. Nós temos visto aí, meu Deus, a luta para perseguir os cristãos, para perseguir as igrejas, para prejudicar as pessoas, meu Deus, mas sustenta o nosso povo, meu Deus. Se o ímpio está passando por dificuldades, meu Deus, que o Senhor dê luz, meu Deus, o Senhor abra as mentes, traga, meu Deus, puxa pelos cabelos, para que eles olhem para o Senhor, para que eles não esperem o fim, meu Deus, o pior acontecer, que nós não venhamos ser estúpidos, meu Deus, e deixar como o Senhor como nossa última opção, meu Deus, mas como a nossa primeira opção. Abençoa, cuida do nosso povo, meu Deus, protege financeiramente, economicamente, protege o corpo, a saúde, protege as crianças, meu Deus, protege as famílias,
dias, meu Deus, guarda, meu Deus, porque o diabo está lutando, está bramando, porque ele sabe que o tempo dele está no final, meu Deus. Então guarda o nosso povo, guarda, meu Deus, para que nós temos aqui pessoas estruturadas na rocha, jovens que não se envergonham da fé, homens e mulheres que se posicionam, que respeitam as alianças, que não querem desagradar o Senhor, meu Deus. Então honra o nosso povo, abençoa o nosso povo, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus amado. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Está ligado, pessoal? Você pega o Espírito? Que Espírito é esse? Graças a Deus, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará, refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, em paz que você tenha um dia poderoso, abençoado, em nome do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus não voltar, continuamos aqui, trabalhando, lutando e vencendo junto com você, mas se o Senhor Jesus voltar, a vitória é maior, o que acontece? Nos encontramos lá no céu. Diga, essa é a minha maior riqueza, a salvação da minha alma. Essa é a sua riqueza mesmo? Amém? Então não fale como um hábito, como um clichê. Guarda isso, a salvação da sua alma. Amém? Deus abençoe a vida de todos. Obrigado vocês que estão na transmissão. Obrigado vocês que estão aqui comigo. Vem aqui para a gente ungir o propósito. Deus abençoe a todos. Obrigado.